Por favor. Que alegria, né? Um tempo novo, um tempo diferente, mas um tempo especial. Eu louvo a Deus pela condução do pastor Ricardo e a maneira como alegre, celebrativa e, com certeza, com imaginação, com criatividade, ele está conduzindo a igreja. Glória a Deus por isso. Eu creio que a gente sempre tem que caminhar, sempre seguir em frente e sempre melhorando. Isso tem uma canção antiga que diz sempre melhorando, sempre melhorando. Não é do meu tempo essa, mas eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Somente um versículo nós vamos ler. Hebreus 4, versículo 12. Está escrito assim, na doce e inerrante palavra de Deus. Estou vendo um barulhinho de Bíblias. 4:12 de Hebreus. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu vou ler de novo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu poderia escolher vários textos da Bíblia para embasar ou para me dirigir em relação à mensagem desta manhã. E, ao olhar, levantei muito cedo hoje, preparei hoje essa mensagem, levantei 4 e pouco da manhã, e foi muito bom, um tempo bom com Deus. Já vim me preparando durante a semana, mas hoje fechei a pregação. E eu não havia ainda escolhido o texto. E nessa manhã, lendo com calma esse texto, digo, é esse texto que eu vou adotar para conversar com a igreja. Então, ele somente vai ser base para o estudo, mas eu não vou trabalhar com o texto. Eu vou conversar com vocês sobre a palavra de Deus. Eu creio que esse lançamento da nova identidade da IPI Filadélfia traz consigo uma nova visão, uma visão clara de Deus para onde nós devemos caminhar nos próximos anos. Eu creio que será um tempo muito importante, creio sim, queridos, porque é um sonho do meu coração que essa igreja seja uma igreja de oração. Você se lembra que ano passado nós estabelecemos como tema oração. Mas foram muitas lutas e a gente não pôde trabalhar isso. Mas iniciamos esse ano com oração. E eu creio que esse é o segredo para que essa igreja realmente experimente um tempo novo, um tempo especial, um tempo diferente. Creio mesmo de todo o meu coração. E nessa criação dessa identidade, pastor Ricardo, ele escolheu 5 palavras que eu creio que você viu, não estava muito claro no PowerPoint, né? Ou, na verdade, por causa da luminosidade, mas você se lembra, né? Bíblica, contextualizada, acolhedora, celebrativa e missional. Vamos gravar isso? Você pode repetir comigo? Ela é o quê? Bíblica, contextualizada, acolhedora. Então, antes do missional, celebra. Pastor Ricardo, não vale, querido. Você não vale. Vamos ver se a gente guardou? Primeiro, bíblica. Segundo, contextualizada, atual. Terceira, acolhedora. Quarta, celebrativa. E quinta, você não vai guardando, que você vai repetir bastante isso. Tá bom? Então,
por escolha do pastor Ricardo, nós tivemos uma reunião e ali conversamos, e coube a mim conversar com vocês nessa manhã sobre a expressão ou valor bíblica. E eu fiquei pensando, puxa vida, creio não ser muito difícil falar sobre isso nessa igreja, porque eu, pelo que eu conheço dessa igreja, antes de chegar aqui, essa igreja sempre teve um respeito, um temor pela palavra de Deus. Eu sempre ouvi falar que o púlpito dessa igreja sempre foi muito forte, foi muito coerente e muito obediente, submisso à palavra de Deus. Então, eu creio que esse é um dos valores que talvez nós vamos continuar desenvolvendo. Eu creio que essa igreja é uma igreja que tem desenvolvido isso durante a sua história. Eu não fiz uma pregação à la Presbiterianos Independente. Eu procurei reunir alguns dados para conversar com vocês, para explicar para vocês aquilo que eu acho que é importante. E eu começo, depois de ler esse texto da palavra de Deus, que fala sobre ela, dizendo o seguinte, fazendo uma pergunta para você: por que nós devemos ser bíblicos? Por que nós devemos, como igreja, ser bíblicos ou ser bíblica? Porque a Bíblia, queridos, e eu respondo, é o livro mais importante e o único a ser adotado por todas as pessoas. As pessoas adotam todo tipo de literatura, mas o único livro que elas deveriam adotar deveria ser a Bíblia. Para nós, presbiterianos independentes da vertente reformada, nós cremos na Bíblia como sendo única, infalível, regra, juntos comigo? Regra de fé e prática. O que quer dizer isso, queridos? Ele é único. Ele é único. E ele tem que ser praticado. Senão, ele não tem objetivo nenhum. Nós cremos na Bíblia, mas não a praticamos. Tiago fala sobre isso. Ele diz assim, se nós conhecemos a Bíblia, se cremos no que está escrito na Bíblia, e não somos praticantes, mentimos a nós mesmos. Ela é totalmente confiável, queridos, quanto à sua origem, quanto ao seu conteúdo e quanto ao seu propósito. A Bíblia tem como Deus no centro. Deus é o centro da Bíblia. Não é o homem que é o centro da Bíblia, é Deus que é o centro. Somente a Bíblia trata de um assunto que perpassa os 66 livros da Bíblia. Dizem que é um cordão de ouro que une os 66 livros, detalhando a vida de uma pessoa, queridos, através de profecias, citações, no intervalo de 400 a 1.500 anos antes dessa pessoa nascer. E eu creio que você sabe que eu estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é um fio que perpassa, um fio de ouro que perpassa desde o Gênesis até o Apocalipse. Todos os livros você vai encontrar a pessoa de Jesus, citação de Jesus, profecia de Jesus, ou alguma alusão que fala sobre Jesus. Eu gosto muito do reverendo Hernandes, e eu peguei uma citação dele, vou citar para você, ipsis literis. Diz assim, a Bíblia é o livro dos livros, concebida no céu, nascida na terra, inspirada pelo Espírito de Deus, escrita por homens santos de Deus, proclamada pela igreja, criada pelos eleitos perseguidos pelo mundo. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mais amado no mundo e mais perseguido no mundo. Eu não sei se você sabe, já se venderam 6 bilhões de exemplares da Bíblia. Você deve saber que a Terra tem 7 bilhões de pessoas. Portanto, 84% da Terra, se fizermos uma conta, se for um livro para cada um, já teria a Bíblia. Não é esse o caso. Eu em casa tenho acho que uns 10 exemplares. Então tem muita gente que ainda não tem a Bíblia. Mas são 6 bilhões de livros. É 7 vezes mais a segunda edição. O livro vermelho que eles dizem, que foi 7 vezes menos que a Bíblia, o segundo colocado.
A Bíblia é a única escritura, queridos, que oferece a salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais dentre todos os livros. Somente a Bíblia apresenta o mais realístico ponto de vista sobre a natureza humana. Tem o poder de convencer as pessoas de seus pecados e a habilidade de transformar a natureza humana. Somente a Bíblia oferece uma solução real e permanente para o problema do mal e do pecado humano. As características internas e históricas da Bíblia são excepcionais em sua unidade e consistência, apesar dela ter sido produzida por um período de mais de 1.500 anos, por 40 autores diferentes, em 3 línguas, em 3 continentes, discutindo uma enorme quantidade de assuntos controvertidos e, ao mesmo tempo, mantendo uma harmonia entre eles. Tenta imaginar isso. Vamos dizer que você fosse um coordenador de um livro. Se fosse coordenar pessoas a escreverem um livro. E aí você distribuiria para as pessoas a tarefa de escrever um livro, para fazer parte desse outro livro, esse livro maior. Essas pessoas seriam 40 pessoas, seriam nos diferentes continentes do mundo e levariam 1.500 anos para escrever. E este livro, com essa característica, ele é tido como inerrante. Ele é tido como perfeito, é tido como palavra de Deus. Tem que ser um livro divino. É impossível manter coerência num âmbito desse, uma abrangência tão grande como essa. Por isso, queridos, eu creio que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. O que algumas pessoas conhecidas falaram sobre a Bíblia? Abraham Lincoln, um dos presidentes mais queridos dos Estados Unidos, eu admiro muito esse homem, porque ele tem uma história de derrotas, até que ele venha a ser o presidente dos Estados Unidos, e ele mudou a nação americana. Ele disse que o melhor presente que Deus deu ao homem foi a Bíblia. Immanuel Kant, um filósofo da Prússia, que viveu no século XVIII e XIX, disse que a Bíblia é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, diz que a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Karl Barth, um teólogo suíço, ele diz que Deus se revela de 3 formas: de forma suprema em Cristo, de forma geral pela Bíblia e de forma direta através da pregação baseada na Bíblia, a palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer diz que não tente tornar a Bíblia importante, ela já é importante em si mesma. Bonhoeffer foi o teólogo da resistência, ele era polaco, mas foi morto na guerra, na Segunda Grande Guerra, mas ele foi um dos que resistiu ao nazismo e foi morto por isso. Martinho Lutero diz: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar o bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar a Cristo. John Wesley: quero conhecer uma coisa, o caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu em um livro: oh, dá-me esse livro, a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. A sede, a vontade, o desejo de ter a palavra de Deus. Queridos, nós queremos ser bíblicos, porque é somente através da Bíblia nós podemos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo com integridade e com fidelidade. Nós queremos pregar o Evangelho de uma forma dinâmica, viva e eficaz. Foi assim que o pastor Ricardo instruiu ele passou para cada um de nós aquilo que ele queria que nós falássemos. Eu quero dizer para você que queremos pregar o Evangelho de uma forma dinâmica. O que quer dizer com isso? Eu entendo com dinamismo, com unção, com poder, com ardor, com paixão, aquilo sendo verdade para nós.
Queremos pregá-la de uma forma viva, o Evangelho sendo real para nós, sendo verdade, buscando experimentar em nossas vidas. Queremos que ela seja eficaz, a mensagem do Evangelho, com resultados, pessoas se convertendo, relacionamentos sendo restaurados, corações sendo transformados. Queremos experimentar o novo de Deus através da palavra de Deus. O que a própria Bíblia fala sobre ela? O que a Bíblia fala sobre ela? Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 20 e 21, ele diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus dita por Pedro é divina. Não foi por vontade humana, mas foi por pessoas movidas pelo Espírito Santo. Paulo, instruindo a Timóteo, na segunda carta, 3,16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Jeremias 23, 29, diz assim: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, o martelo que esmiuça a penha, o martelo que quebra a rocha. Hebreus 4,12 eu já li, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isaías 55,11 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Salmo 91,4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade, a sua palavra será o seu escudo e broquel, a sua proteção. João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Salmo 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 110, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Efésios 6, 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que nós temos que ser bíblicos? Por que nós temos que bater firme nisso, que nós conheçamos a palavra de Deus, que nós estudemos a palavra de Deus? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, queridos. Porque muitas pessoas não sabem para onde ir. Há muita confusão. A própria palavra fala sobre isso. Paulo, instruindo a Timóteo, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Agora preste atenção o que ele instruía lá, 2000 anos atrás. Ele diz assim: pois haverá tempo em que, não suportando a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Pedro, preocupado com isso também, em sua segunda carta, 2:1 e 2, ele diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais, introduzindo dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas muitas vezes nós estamos ouvindo ensinos que são contrários à palavra de Deus e estamos aceitando esse ensino. Um dia, vendo um pregador de uma dessas igrejas que pregam a prosperidade, ele disse que o milagre que Jesus fez em Caná da Galileia foi um milagre michuruco. Palavra dele. O cara ou não conhece a Bíblia ou não estuda a Bíblia. Que o primeiro milagre de Jesus foi feito no casamento. E ali ele mostrou que Jesus está presente no casamento e que supre toda e qualquer necessidade. Ali era o vinho. O cara disse que se você for fiel a Deus, Deus é obrigado a te abençoar. E tem crente indo na igreja dele. Porque lá se expulsa demônio. Lá se dá até microfone para o demônio. E os crentes vão lá. Meu amado e minha amada, aqui você tem alimento. Aqui você tem a Bíblia como regra, única regra de fé e prática. Nós não fazemos aqui malabarismos. Nós não damos o microfone para o demônio. Nós aqui adoramos o Senhor Jesus. Essa é a nossa prática e vai ser assim, queridos. Então, se você quer o evangelho consistente, é aqui que você deve vir. Se você fica atrás de profecias o tempo todo, meu amado, minha amada, você está sendo enganado, porque eu não conheço lugar nenhum na Bíblia que o tempo todo se tenha profecia para todas as pessoas. Não conheço. Mas tem crente que não faz um negócio sem ouvir um profeta. Vai ler a Bíblia. Vá orar. O pastor está bravo. Não estou não, queridos. Estou muito tranquilo. Eu estou preparando a você porque nós queremos ser bíblicos. E você tem que pregar a Bíblia também. Porque se essa é uma igreja que quer influenciar o seu bairro, sua cidade, a nação, o mundo, ela tem que começar por nós, sendo maduros, cresçamos, que conheçamos profundamente a palavra de Deus. Que tenhamos o hábito do estudo da palavra, que tenhamos o hábito da oração, senão nada vai acontecer. Deus vai fazer grandes coisas, eu tenho convicção que Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Mas começa pela vida de cada um de nós. Eu estou nessa campanha de 70 dias, não sei se eu vou poder vir todos os dias, porque viajo. Mas tem sido impactante ler o que está escrito nesse livro. No livro que o pastor Raul fez. Tudo palavra de Deus. Não tem uma citação que esse homem faça que não seja com base na palavra de Deus. Então, se você quer que Deus trabalhe em sua vida, porque eu penso assim, sabe, as pessoas falam sempre assim, nós trabalhamos isso. Deus é que faz a obra em nós. A santificação é de Deus em nós. E aí as pessoas ficam esperando que Deus faça na vida e nada acontece porque elas não estão dispostas a isso. Quando eu vou a Deus, eu ouço Deus, a minha vida é transformada por Deus. Mas tem que ter a minha iniciativa. Eu não creio que Deus exclui o ser humano da sua obra de redenção. Porque eu tenho que responder afirmativamente. Eu quero terminar, queridos. Precisamos ser bíblicos. Porque é o único livro que nos revela o Logos, a palavra, a verdade. Jesus é o Logos, Ele é a revelação, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida eterna.
Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o advogado, o mediador. Ele é o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é Deus e somente na Bíblia podemos conhecer esse Deus maravilhoso que é Jesus Cristo. É nele, é na Bíblia, é nesse livro que está a revelação de quem é Jesus. Se eu não conheço Jesus. Experiências são boas, mas vai para a palavra de Deus. Vai conhecer Jesus na palavra de Deus e experimentar com conhecimento também, queridos. O nosso culto também é racional, não é só emocional. Só na Bíblia nós podemos aprender o caminho de retorno para Deus. Fomos, somos e seremos bíblicos em nossos valores. Essa igreja é uma igreja que sempre foi bíblica, que é bíblica e que será bíblica, para a glória do Senhor. Então se prepare, porque você também tem que estudar a Bíblia. Nós temos que estudar a Bíblia. E vai começar daqui um mês, a academia, que nós teremos aqui na igreja, ensinando as pessoas, inicialmente com os líderes, depois se estendendo. Vai ter conteúdo para que você possa aproveitar. Você vai crescer se você quiser. Se você estiver junto, você vai crescer. Eu creio nisso. Que Deus nos ajude nessa caminhada em triunfo. E que você nunca se esqueça que o único livro que deve ser buscado é esse aqui. Alguém disse, eu leio muitos livros. E as pessoas dizem, eu conheço um livro só. Outros livros eu estudo para entender este livro aqui. As pessoas leem de tudo, menos a Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe o pastor Ricardo, à frente da igreja, o conselho da igreja. Meus parabéns por todo esse trabalho que foi feito, está sendo feito. E eu creio realmente, de todo o coração, que estamos vivendo um tempo novo. Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você e depois passar ao pastor Ricardo dirigir a ceia. Eu não gosto muito de tomar decisões com emoção, sabe? Às vezes nós conseguimos trabalhar o emocional das pessoas, que levam as pessoas a tomarem decisões sem pensar às vezes. Nós temos essa capacidade. Eu não gosto muito disso. Eu gosto quando as pessoas tomam decisão sabendo do preço que vão pagar para que cumpra aquilo que estão decidindo. Porque a Bíblia diz que eu não sou obrigado a fazer voto, mas se eu fiz voto, eu devo cumprir. Então eu quero desafiar você, nesse primeiro culto, desse novo tempo da igreja, para que você se posicione, se você quiser, assumir um compromisso de ler a Bíblia todos os dias, se você não tem esse compromisso. Que você priorize a ler a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O grande problema da leitura da Bíblia, queridos, é quando a gente quer ler bastante. Você pode começar empolgado, lendo 3 capítulos, 4 capítulos, um livro por cada vez que você sentar. Só que vai chegar uma hora que você não vai conseguir manter esse ritmo. Então, eu vou te dar uma dica. Comece com pouco. É a dica que eu dou para a oração também. É a dica quando você for fazer uma poupança. Tem o mesmo princípio. As pessoas não fazem poupança porque não conseguem guardar R$1.000, R$2.000. Mas se ela começar a guardar R$50, ela cria uma maneira, um hábito de fazer isso. A Bíblia é a mesma coisa, queridos. Comece a ler um capítulo, se você não consegue ler 3 ou 4. Comece a orar 5, 10 minutos. Ter o hábito todos os dias de ler a Bíblia. Marque um horário. Veja um momento que você pode fazer isso. Vamos fazer um compromisso com Deus. De ler a Bíblia todos os dias, para que sejamos uma igreja bíblica. Senão é incoerente. Só o pastor que lê, só os presbíteros que estudam. Toda a igreja deve estar envolvida
nessa caminhada. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. E se você quiser, faça um compromisso com Deus nessa manhã. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque alegra o nosso coração de ver tudo que está acontecendo. Obrigado, Senhor, porque eu creio que é um novo tempo para nós como igreja. Eu creio que nós vamos caminhar em santidade, mas vamos caminhar, Senhor Deus, com certeza, tendo muitos frutos aqui nesse lugar. Deus, é o que nós esperamos há tanto tempo, Senhor. Que realmente sejamos uma igreja ativa, que sejamos uma igreja realmente que se preocupe com o perdido, que sejamos uma igreja que conheça a Tua palavra, que ore, que se entregue ao Senhor, que busque a santidade no Senhor. Pai, eu quero entregar as nossas vidas nessa manhã ao Senhor, pedindo que o Senhor acolha a cada um dos pedidos. Eu sei que pessoas estão fazendo um compromisso nessa manhã de orar, de ler a Bíblia todos os dias, não falhar nenhum dia. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja acolhendo cada um desses pedidos, esteja fortalecendo as pessoas para que possam cumprir. Se estão fazendo votos, é para que se cumpram esses votos, mas nós precisamos da sua ajuda, Pai. Obrigado mais uma vez por tudo que se passou nesse lugar. Nos abençoe agora, nos prepara agora para a comunhão à mesa, Senhor. Nós oramos assim muito, mas muito agradecidos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor.